Heleno Rodai, Rádio Serviço. Mais uma vez, recebendo o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre alterações oftalmológicas, em especial conjuntivite, né? Tem um surto de conjuntivite brabo aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Estúdio hoje recheado de pessoas queridas. Verdade. Chegaram uma semana atrasada, né? Podia ter chegado semana passada e comer bolinho. Pra curtir a nossa festinha, né? Foi ótimo. Eu agradeço mais uma vez a você, a Regina, a todos aqui. Uhum. E falar sobre um assunto que, poxa vida, como teve gente que diz assim, pode dar 2 vezes, eu já tive uma vez, posso pegar de novo. Só que antes, Eliano, se você me permite, uma outra questão que essa semana encheu minha caixa postal foi com relação à vacina da febre amarela, né? Por quê? Porque ainda existem casos, pontualmente, em algumas regiões do Rio de Janeiro, e as pessoas estão preocupadas. E eu recebi uma coisa que me tocou profundamente ontem de uma amiga, que disse o seguinte: doutor, eu tenho 65 anos de idade, fui no posto e não me deixaram vacinar. Será que o governo quer que os velhos morram? Eu falei, meu Deus, não é por aí não, pelo contrário. O que acontece é que a vacina da febre amarela, conforme eu disse no nosso programa ano passado sobre isso, ela é feita com um vírus vivo geneticamente modificado, de forma que ele produza um tipo de febre amarela mais leve, mais branda. Porém, em determinadas situações, mesmo uma forma branda de febre amarela, naquele indivíduo pode se tornar extremamente grave. E seria realmente puro nonsense, puro absurdo, você se auto-inocular um vírus que possa provocar uma doença fatal em você. Acima dos 60 anos de idade, é mais comum que esse tipo de situação aconteça. Por isso, a gente vacina pessoas acima de 60 anos em caso de epidemia, o que felizmente não temos. Algumas regiões elas têm maior risco, como a Ilha Grande, como a região serrana. Nesses lugares convém que a pessoa passe por uma avaliação médica previamente e depois se vacine. Gestantes também não devem se vacinar, crianças abaixo de 6 meses, pessoas que estejam usando drogas imunossupressoras, que tenham tido um transplante de um órgão e por isso usem imunossupressores, pacientes que tenham HIV ainda sem controle. Enfim, algumas pessoas não podem se vacinar e para essas a recomendação geral use repelentes conforme a determinação dos fabricantes. Procure usar camisa de manga comprida, calça comprida, malgrado esse calor que a gente vive, porque é uma forma da gente se proteger e minimizar o risco de se expor. E agora vamos de conjuntivite, né? Vamos lá. Quem teve uma vez pode ter novamente, doutor? Pode ter 500 vezes. Eu mesmo já tive umas 4 vezes. Vamos falar um pouquinho de olho, né? Doenças dos olhos. O olho é uma estrutura muito complexa, né? Maravilhosa. A visão dos nossos sentidos, todos os sentidos são importantes, mas a visão, ela é extraordinária, né? Nós temos mais de 500 mil de cegos no Brasil, né? Esses são dados do Ministério da Saúde. E 500 mil de pessoas que não viram, por exemplo, o céu azul que está lá fora, né? Então, algumas coisas que realmente ficam no imaginário dessas pessoas. E aqueles que nasceram com visão, preservá-la é uma das condições mais importantes e nós temos como prevenir. Você sabe que o olho ele tem na sua frente, a frente da íris, que é essa parte colorida do olho, a gente chama de íris, né? Tem uma membrana, essa membrana a gente chama de conjuntiva, membrana para proteger o olho, né? Quando há um processo de natureza inflamatória na conjuntiva, lembrando do medication que eu ensinei para vocês, o sufixo "ite" significa inflamação. Conjuntivite nada mais é do que uma inflamação da conjuntiva que pode ter várias causas. Alérgica, pode ser de natureza alérgica, pode ser causada por algum vírus, como adenovírus, por exemplo, pode ser causada por várias bactérias. Evidentemente que o oftalmologista, em minha homenagem e meu carinho especial ao Dr. Gilberto dos Passos, bem como ao Dr. Lederbal Alves, que é o preceptor, foi a residência mais escolhida no Rio de Janeiro, foi a de oftalmologia no Hospital Federal dos Servidores do Estado. A eles, os meus parabéns da importância dessa especialidade. Cabe ao oftalmologista, portanto, num exame, tentar determinar o que provocou aquela conjuntivite. Por quê? Se bem que é uma doença autolimitada e que não é uma causa de cegueira,
É uma doença que irrita a pessoa sobremaneira, porque coçar o olho, meu amigo, Incomoda você já deve ter demais. tido. Nossa Senhora. Meu Deus, é uma doença muito comum. Por quê? Porque ela se propaga com muita rapidez. E o segredo é: lave as mãos. Quer dizer, independentemente de qualquer coisa, você está com conjuntivite? Não, mas lave suas mãos. Quem tem, mais ainda. Por quê? Porque o simples fato de você abrir a porta da sua casa e pegar com a sua mão na maçaneta, você já deixa o germe ali, outra pessoa vai abrir a porta também. Inadvertidamente, a gente tem o hábito de passar a mão no olho, né? Normal. Irrita um pouquinho para fazer até aquele... Pronto, você já passou ali, você já está com conjuntivite. É muito fácil de passar. Pois é. Então, a lavagem das mãos é uma medida de prevenção extremamente válida. Não use colírio dos outros. É muito comum, fulano está usando aquele colírio porque está com conjuntivite. Vai que a conjuntivite dele é de uma etiologia diferente da sua. Você, ao invés de melhorar, vai piorar. E eu repito, na maioria dos casos, a doença autolimitada, compressa gelada para aliviar aquele desconforto, tirar aquela secreção que fica em volta da vista. Uma das características da conjuntivite é exatamente permitir a formação de secreção, bem como a vermelhidão nos olhos, a coceira e eventualmente a dor. Esses são os sintomas que devem fazer suspeitar da possibilidade de conjuntivite. Não é necessário nenhum exame de imagem, nenhum exame de laboratório, e é recomendável que o oftalmologista faça o exame para que ele sim prescreva o colírio que for mais indicado. Vamos aproveitar e falar de outras coisas, além de conjuntivite? Por exemplo, glaucoma. Glaucoma é uma doença importante. Você sabe que seu amigo aqui teve uma crise de glaucoma agudo. A Valéria é um homem, minha oftalmo, minha amiga e irmã de faculdade, me socorreu, senão eu tinha perdido a visão. Glaucoma é uma causa de cegueira importante. O que é o glaucoma, minha gente? É o aumento da pressão intraocular. Você sabe que dentro do olho existe uma estrutura chamada corpo ciliar que fabrica um líquido, que é um humor aquoso. Esse líquido, ele é fabricado e é drenado dentro do olho, através de uma câmara. Eventualmente, o espaço por onde o olho é drenado, ele fecha. Quando ele fecha, veja bem, a fabricação continua acontecendo e a drenagem não se faz. Isso, obviamente, vai levar a um aumento da pressão dentro do olho. E ali tem uma série de estruturas importantes, a começar pelo nervo óptico, que começa a entrar em sofrimento. O quadro de glaucoma, no início, ele é assintomático. A pessoa não tem grandes alterações, daí a recomendação de que periodicamente, principalmente a partir de determinada idade, o fator idade sempre presente, não tem jeito, gente. Mas como é que o senhor desconfiou que estava com esse problema, doutor? Eu tive uma forma minha, não foi a mais comum, que é o crônico, a minha foi aguda. Eu estava no meio de uma consulta, no meu consultório, 6 horas da tarde, senti uma dor lancinante no meu olho direito. Do nada. Do nada, eu estava bem, estava tranquilo, estava consultando o paciente pela primeira vez, coitado, deve ter ficado assustadíssimo. Eu falei, eu sinto muito, não vou poder continuar te consultando. Ele olhou para mim e falou assim, veja se meu olho está vermelho. Ele falou, muito vermelho, doutor, falou, fazendo uma crise de glaucoma agudo. Na mesma hora eu liguei para essa amiga e irmã, que tem um consultório próximo do meu, ela falou, venha para cá agora. Ficamos até as 10 da noite, pingando colírio de 10 em 10 minutos, e no dia seguinte ela me operou. Enfim, foi realmente a salvação da lavoura, e o fato de ter sido um quadro bem agudo, com uma dor lancinante, o olho extremamente vermelho, não coçou, doeu demais. Esse é o quadro do glaucoma, e vai perdendo inicialmente a visão periférica, que é a visão dos lados. Então, se você tem dificuldade de enxergar na sua lateral, procure um oftalmologista, que ele vai fazer a medição da sua pressão intraocular. Evidentemente que se for diagnosticado um aumento dessa pressão, colírios específicos são ministrados para o paciente de forma a reduzir essa pressão, normalmente reduzindo a produção do humor aquoso e ajudando na sua liberação. E aí você consegue estabilizar a pressão, evitando comprometimento do nervo óptico. Mas tem mais doença ainda. Você sabe que a principal causa de cegueira, ou amaurose, que é a cegueira adquirida no Medicaid, é catarata. Quem já não ouviu falar de catarata? O que é catarata, doutor Silvio? Dentro do olho nós temos uma lente, essas que a gente usa de óculos para enxergar melhor depois de um certo tempo, devido à presbiopia, que é a vista cansada, no português comum. Eu tenho uma lente dentro do meu olho, e essa lente, ao longo do tempo, já que o fator idade, mais uma vez, é um fator complicador, e doenças oftalmológicas, portanto, são mais comuns à medida que a carteira de identidade envelhece, a gente tem uma espécie de opacificação do cristalino. Veja bem, através do cristalino, o raio luminoso tem que passar para que na retina ele consiga induzir estruturas nervosas lá, que vão levar a mensagem através do nervo óptico até o cérebro, onde a gente de fato enxerga. Sim.
Se houver alguma dificuldade na passagem desse raio luminoso, devido à pacificação do cristalino, evidentemente que eu vou ter inicialmente o quê? Uma visão turva, uma vista embaçada. Eu não tenho dor. Eu apenas começo a perceber que, caramba, se você usa óculos, normalmente você acha que tem que trocar a lente. Mas aí é bom que você vai no oftalmologista, ele vai olhar e começa a perceber. O tratamento da catarata não é feito com colírios. O tratamento da catarata é feito com cirurgia, através da retirada daquele cristalino embaçado e a colocação de uma lente nova, o que permite inclusive corrigir algumas situações de defeito de refração. Defeito de refração daria outro programa do Serviço de Saúde. Astigmatismo, miopia, presbiopia, são defeitos de refração, dificuldade para você enxergar. O cristalino, ele é substituído por uma outra lente e o tratamento cirúrgico, porém, pode ser prevenido. Como é que a gente previne isso aí? Por exemplo, não é todo mundo que opera, é necessário que se faça alguns exames, evite exposição excessiva aos raios solares, sobretudo ultravioleta B, aquele que vai de 10 às 2. Doutor Silvio só falou que esse raio solar é importante para a vitamina D. Sim, é importante, mas você pode proteger seu olho com uma lente escura. Então, o uso de uma lente escura diminui o impacto desse tipo de radiação solar, que pode favorecer o aparecimento da opacificação do cristalino, que nada mais é do que a catarata, principalmente ao longo da vida. Diabetes, hipertensão arterial, tabagismo são outros fatores de risco também para a opacificação do cristalino, ou seja, para o desenvolvimento da catarata. Evidentemente que controlar isso diminuiria o risco de formação de catarata e, com isso, certamente o número de casos de cegueira. Assunto para domingo que vem. Ainda teria que falar de uveíte, que é outra condição importante, que pode provocar cegueira. Teria que falar de ceratite, que é uma causa de lesão de córnea. Mais assuntos que futuramente a gente vai falar. Sim. Porém, na semana que vem, para quebrar um pouquinho esse ritmo de hoje, eu vou falar de quedas, que é um assunto que também tem sido pedido muito. Verdade. Vamos falar o que fazer numa situação de queda, principalmente o que não fazer, porque às vezes o socorro naquele sufoco todo agrava uma lesão que pode ser minimizada com o socorro correto. Como prevenir quedas, e aí particularmente nós que já estamos com a carteira de identidade um pouco mais amarela, a gente tem que ter alguns cuidados dentro de casa. A vovó tem osteoporose, o que a gente deve ter e não deve ter dentro de casa para evitar e minimizar o risco de queda. O que a gente pode fazer para prevenir? Porque apesar de todo conhecimento a respeito da osteoporose, você sabe que fratura ainda continua sendo muito comum e uma causa importante de mortalidade, sobretudo nas mulheres a partir de 70 anos de idade. Ok, doutor Silvio Provenzano, um grande abraço, fique com Deus, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, tomara que não pegue nem conjuntivite, nem tenha nenhuma queda, mas estarei aqui, vamos nos cuidar. Um abraço. Família abençoada. Fica com Deus, amigo. 9h42.